Oi pessoal, tudo bem? Olha, a resenha de hoje então é aquela sequência, né? Um dos livros da sequência que eu falei para vocês no último vídeo, que são os livros para vestibular. Então, para hoje, né? Nesse domingão aí, dia de segunda prova do Enem, a gente vai hoje já acompanhar os alunos que vão fazer essa prova de matemática, de ciências da natureza. Então, eu sei que assim que eles terminarem, eles vão dar uma olhadinha aqui para começar a se preparar, então, para a próxima semana com mais vestibulares. E eu vou correr durante essa semana com algumas resenhas para ajudá-los para que a prova de literatura seja um pouco mais tranquila. Bom, dito isso, então a gente vai falar hoje sobre Milton Ratum. Para mim é uma primeira leitura, eu não conhecia esse autor, né? Apesar de saber da existência dele, já ter participado, por exemplo, de defesas de trabalhos aí com obras do Ratum, eu não havia lido nada dele ainda. Então, para mim foi uma primeira vez e foi uma grande surpresa, tá, gente? Fiquei aí bastante perplexa, acho que eu poderia usar essa palavra, com a narrativa dele. Nessa obra especificamente, a gente vai ter Cinzas do Norte, tá? Então a gente vai falar aí dessa obra que, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sofri um pouco pra ler, porque eu tive a infeliz ideia de comprar um livro de bolso. Eu tenho muita dificuldade com isso, a minha visão é bastante cansada, né? Parece uma velha falando, mas enfim. Porque eu trabalho muito com tela o tempo todo, corrijo muita coisa. Então, assim, quando eu vou ler por prazer, né? Por lazer também, eu gosto de ter uma edição um pouco maior. Por quê? Porque eu vou ter letras maiores, ó, apesar de aqui a gente ter uma página, um papel pólen, né, que não é branco, então facilita a leitura. Eu tenho uma configuração, as letrinhas são mais juntas, isso me atrapalha um pouco. Então, isso não foi legal nessa leitura, a edição, tá? Então, claro, às vezes a gente faz para economizar, eu sei, também faço isso, fiz isso inclusive com essa obra, mas não colabora muito, a experiência se torna um pouco cansativa, tá, gente? Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente vai ter então uma obra publicada em 2005, vencedora de 5 grandes prêmios, inclusive o Jabuti, tá? Quer dizer que é uma obra com um valor literário aí já reconhecido e já consagrado. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma narrativa que vai ter como cenário o estado do Amazonas. Aí a gente vai ter então um cenário com rios, né? As pessoas fazem o transporte por meio do rio, barcos. A gente vai ter um contexto de exploração de seringueira, exploração de alguns outros produtos naturais que fazem parte aí do processo de colonização, tá? E também a gente vai ter muito presente aqui, além do clima, né, da Amazônia, a gente vai ter também o processo de formação das cidades, exploração do território e das riquezas naturais e também o processo de colonização, de formação da constituição dessas primeiras cidades, porque a obra é publicada em 2005, mas ela retrata um cenário de 1960 mais ou menos. Lembrando, pessoal, que a data de ambientação do romance é uma coisa extremamente importante. É legal a gente saber que é 1960 mais ou menos, porque eu preciso historicamente pensar o que tem aí em 1960 acontecendo nessa região. Então, lembrando que a história sempre vai ser muito importante para as nossas análises. E aí, pensando nesse cenário, então, eu preciso que vocês se lembrem que nesse momento a gente vai ter também no Brasil aí chegando perto a implantação da ditadura, né, de 64. Então, isso vai refletir aqui. E aí a gente precisa se localizar com as personagens. Eu quero que vocês se atentem a isso, tá? Porque nós vamos ter aí uma família constituída pela Alicia, certo? Alicia, Jano e o filho Raimundo, que é chamado de Mundo. Esses três são a família Matoso, uma família muito poderosa, tá? Muito rica e que dominava a exploração, que era colonizadora, então, portanto, dominou aí os processos de construção dessas primeiras cidades, tinha muita mão de obra sendo explorada aí também. Esses três, que são a família, o núcleo familiar,
que é um núcleo familiar muito problemático e muito complexo, porque eu vou ter o Jano como pai, tá? Que ele não aceita o filho mundo, porque o filho mundo é simplesmente artista. Ele não quer explorar, ele não quer tocar o império, ele não quer nada disso do pai, ele não quer a herança, ele não quer o dinheiro, ele quer só o carinho. Mas o pai tem uma grande revolta dentro dele porque o filho não quer fazer o que ele quer. E ele é meio coronelzão, assim, sabe? Então eles têm esse embate. O filho tem um rancor do pai, o pai tem raiva do filho, eles ficam brigando aí o tempo todo. A Alice, a mãe, fica no meio, tentando amenizar, brigando com o pai, se envolvendo com bebida, enfim. A coisa é bem louca. Nesse núcleo familiar, o amor do pai é transferido para o cachorro, que é o Fogo. O nome do cachorro é Fogo, tá? O cachorro é um vira-latinha sem vergonha, que é amado pelo pai, que é muito fiel ao pai, que é como se fosse o filho que ele tanto almejava. Mas existe esse ranço do filho que não quer ser o que ele quer que o filho seja. Bom, esse conflito é uma coisa, né? Não tem nada de extraordinário aí não, tá, gente? A gente tem esse problema recorrentemente, certo? Os pais querendo que os filhos sejam alguma coisa, os filhos não querendo ser. Então, é um núcleo familiar aí bastante complexo. Bom, aí a gente vai ter o narrador dessa história, que é o Lavo. Lavo é amigo do mundo, certo? E faz parte ali de uma família que tinha envolvimentos amorosos com a esposa. O tio do Lavo era amante da Alicia. Pegaram aí a ideia? Bom, quem é o Lavo? Lavo é um menino órfão, os pais morreram no naufrágio de um navio, de um barco, né? Eu falei pra vocês, o rio é bastante presente aí na narrativa. E ele é órfão, é criado pelos tios e depois ele vai se tornar um grande advogado, vai lutar por causas sociais, enfim. Mas ele é o responsável por contar a história do mundo. Ele vai narrar isso pra gente, né? Ele vai ler cartas, ele vai conversar com o pai para saber o que aconteceu, vai buscar a Alicia para saber o que aconteceu. Então ele é muito importante nesse sentido. Então, permeando essa história toda desses acontecimentos, o que a gente tem de aspectos sociais que seriam relevantes aí, de repente, para que a prova cobrasse de vocês? A gente vai ter essa questão da colonização, que vai ser uma coisa que o mundo vai ser muito revoltado e vai retratar em algumas obras dele, né? Essa exploração. Então, o pai, o Jano, ele ia explorando aí a juta, a borracha, várias coisas, e ele ia construindo cidades. Essas cidades eram extremamente precárias, não tinha esgoto, não tinha água encanada, sabe? As casinhas eram muito pequenas, quentes, e aí quem mora aqui no interior do Mato Grosso, que é de onde eu estou gravando esse vídeo, sabe que a gente tem um período de chuva que é muito úmido, né? E aí tem o calor, então assim, é muito quente, né? E aí no período da seca é muito seco, também é muito quente. Então, as casas precisam ter uma estrutura legal para poder ter uma qualidade de vida interessante. E aí a gente não vai ter. Então, o filho é muito revoltado com isso, né? Porque ele quer jogar na cara do pai o tempo todo que ele tá explorando, que as pessoas precisam de condições melhores, e o pai não é maleável nesse sentido, certo? Então, a gente vai ter essa briga e esse fator social que é bastante recorrente também, infelizmente, na colonização do interior do Brasil. As pessoas não tinham essa qualidade de vida garantida, né? Então oferecia-se moradia, oferecia-se a criação de uma cidade e essas pessoas acabam ficando aí à deriva, né? Além disso, a gente vai ter a presença muito forte de um problema social muito grave no Brasil, que é a exploração sexual de crianças, né? De jovens. Então a gente vai ter um momento em que eles saem de barco, vão de uma cidade para outra e eles encontram um naviozinho encalhado, e esse navio é um navio com prostitutas, e essas prostitutas são muito jovens, sabe? E os velhos ricos ali, os grandes produtores, os grandes senhores de terras estão se divertindo com essas meninas muito extremamente jovens. Tá? Então eu acho que essa questão retratada aqui na obra é bem interessante, certo? E aí a gente vai ter então esse olhar, recorrentemente essas prostitutas, né? Essas meninas aparecem na narrativa. Eu acho que é bastante interessante, talvez de repente seja um ponto que
prova pode cobrar de vocês, certo? Então depois disso também a gente pode falar aí por que é que essa opção aí, talvez opção seja uma palavra que não retrate exatamente a situação dessas meninas, mas por que acabam indo parar na prostituição? São questões sociais novamente, então a gente vai ter muita pobreza nessas regiões, nesse ambiente criado aqui para narrativa, né? Muita pobreza. E aí é uma forma de essas pessoas conseguirem um pouco mais de qualidade de vida. Isso também acontece em outras regiões brasileiras, né? A gente vai ter também essa exploração sexual aí, esse turismo sexual, enfim, aqui é bastante presente. Bom, vamos então caminhando para o final da narrativa, tá? E a gente vai pensar aí que o mundo vai ter vários conflitos e aí em determinado momento da narrativa ele vai ganhar o mundo, no sentido de que ele vai embora para o Rio de Janeiro, ele vai embora para a Europa, vai produzir, vai conhecer muita coisa, vai produzir a tão sonhada obra, que é uma grande crítica à forma de conduzir o extrativismo humano e vegetal e mineral da região que o pai dele tem, tá? E aí a gente vai ter então a decomposição dessa família, a gente vai ter a Alicia vai se separar, na verdade ela vai ficar viúva, o Jano vai morrer de desgosto, de tristeza. Ele também era doente, né? Tinha diabetes, mas enfim, ele morre de tristeza, certo, gente? E aí a Alicia vai ficar então como herdeira, alguém vai dar um golpe nela ali, ela vai ficar com poucas coisas, mas ela vai se afundar na bebida, vai perder tudo no jogo. Então a gente tem também essa questão da bebida muito forte, do jogo, certo? Vício, né, pessoal? Tanto vício na bebida quanto o vício nos jogos, né? Jogos de azar, nas cartas, poker, enfim. E o mundo então vai voltar da Europa também muito doente, tá? E a gente vai ter então a finalização dessa narrativa. O amigo que tá narrando, ele se torna, como eu falei anteriormente, um grande advogado e vai trabalhar com questões sociais. Ele vai olhar para essas pessoas que trabalham aí de repente com tráfico de peixes ornamentais e são presas no lugar do dono do tráfico. A gente vai ter isso também, certo? E aí a história vai finalizar assim com uma carta do mundo, né? Uma última carta que ele mandou para o amigo para tentar então justificar aí, contar algumas coisas. E a gente então encerra essa narrativa que é, como eu disse, bastante impactante, né? E que mexe com muitos aspectos da nossa vida, né? E da nossa forma de aí de repente de conduzir as coisas no mundo. Bom, vamos lá, retomando então, a gente vai ter exploração e colonização da Amazônia, a gente vai ter questões de moradia, certo? Junto com a exploração de mão de obra, famílias, núcleos familiares impositivos, né? E o olhar aí de repente para a arte como coisa de vagabundo, até mesmo ali uma preocupação de que é um artista, então é homossexual, então eu não aceito, certo? Dentro do núcleo familiar, isso é bastante forte. A gente vai ter a questão também do extrativismo, certo? E como eu mencionei agora há pouco, a questão de contrabando, né, de animais, da fauna e da flora e as injustiças sociais sendo representadas então pelo advogado, pelo Lavo, que virou advogado e foi então também ajudar a defender essas pessoas marginalizadas. Muito bem, pessoal, então essa é a nossa resenha de hoje, espero que vocês tenham feito aí um esqueminha, anotado as principais ideias, certo? Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, mostra muito do nosso processo de colonização, da nossa formação enquanto brasileiros, é um tipo de literatura que não chega muito até nós, né? Não faz muito parte do cânone ainda, obrigatório pelas escolas, mas é muito legal e nos dá um olhar mais amplo, eita bexiga, amplo para um Brasil tão grande, né? Tão distante e tão diferente. E que às vezes em muitos lugares a gente nem sabe muito bem como é. Bom, então me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa resenha e quando vocês fizerem a leitura, compartilhem comigo aqui também o ponto de vista e as impressões de vocês. A gente se vê na próxima resenha. Até mais, pessoal!